Ujú. Adelante. No, vamos a meter un seminario. No. Adelante, Eduardo. Correcto. Buenas tardes, soy el maestro Eduardo Esquivel y quiero darle la bienvenida a nombre del Seminario Permanente de Pensamiento Crítico, coordinado por la doctora Guadalupe Margarita González, el doctor Humberto Márquez y el doctor Sigifredo Esquivel Marín, mismo que forma parte de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo. Damos la bienvenida a la conferencia magistral del doctor Marcus Novaes, de la UNICAM Brasil, titulada Cine, Infancia y Pensamiento, pliegues, subjetivaciones e individuaciones audiovisuales. El doctor Marcus Novaes es especialista en Gilles Deleuze, Félix Guattari, el cine y los medios contemporáneos. De manera particular, sus investigaciones abordan la relación entre educación, estética y política en la sociedad contemporánea, conectando la problemática de Brasil con el mundo. Y para abrir la conferencia, consideré 3 preguntas que son pertinentes. Dado que este es un seminario de pensamiento crítico, ¿cuál es la importancia de Gilles Deleuze y Félix Guattari para replantear el pensamiento crítico contemporáneo? La segunda sería, en una sociedad de medios polarizados y trivializados, ¿cómo entender la función ambigua de los medios en el mundo contemporáneo? Y la tercera sería las tecnologías actuales persuasivas que pueden ser manipulación de los objetos sociales o cómo pueden ser contrarrestadas del cine, el pensamiento crítico y audiovisual. Cedo la palabra al doctor Marcus Novaes. Olá, buenas tardes. Para mim é um gosto volver a Zacatecas, onde he estado 2 vezes e agora vou virtualmente, assim que me encanta estar uma vez mais. E agora presente no Seminário do Pensamento Crítico, então quero depois que Eduardo repita as perguntas para que eu tenha tempo de escrevê-las acá, ou planteamos uma a uma, e deixa-me fazer uma pergunta. Eu preparei uma apresentação que pode ser larga, como também podemos ir pelas perguntas e para mim não há problema também. Como ves, Eduardo, me explica. Adelante, eu pensei Marcos. que tinha que fazer uma conferência, tudo, pero pode ser uma charla também. No, adelante. Yo las planteé para abrir el diálogo, pero adelante con el material que tengas preparado. Sí, entonces también como estamos acá em poucas pessoas, eu preparei, creio que está um pouco larga e a grande parte de vocês são professores, não? Estão conectados à filosofia e como não sabia qual era o público a que se destinava, preparei como 3 momentos, como uma pequena introdução a la questão da arte em la filosofia moderna e depois passaria a Gilles Deleuze conectando com que é o tema de estudo, que é a infância no cine latino-americano, por onde passei com Sigifredo, comentei de que, de certo modo, todo esse título, que é impossível para uma charla solo, né? Creio que levaríamos um ano de curso, pero donde está el cine, infancia y pensamiento, plegues, subjetivaciones e individuaciones audiovisuales. De hecho, Marcus, me tomé la libertad de invitar a algunos alumnos y veo que ya se empezaron a conectar algunos, así que... Entonces creo que la introducción puede ser buena, ¿no? Así. Entonces, Humberto, Guadalupe, perdón si hago una atrocidad filosófica acá con los saltos, pero es solo para entrar en la relación entre filosofía y estética en la filosofía moderna occidental, ¿sí? Entonces voy acá y voy a leer despacito para que mi acento no comprometa tanto. El arte pensa.
Esta afirmação poderia ser a grande revolução do pensamento ocidental moderno. Enquanto a papel del arte, desplazándolo de la función de mero entretenimiento y o contemplación de lo bello, que pretendia el racionalismo científico. De lo contrario, el arte en su conexión con lo sensible escapará a la visión de un pensamiento que elevó al córrito a una condición de superioridad en relación al cuerpo. Los afectos que se apoderam del cuerpo fueron sometidos a la arbitrariedad de la conciencia, falseando na realidade em nome de um conhecimento superior. La razón, uma vez vista como um meio para conhecer a realidade, encontrou no conhecimento científico uma legitimação para fundar um sujeito que refleje valores e leis universais. Porque a razão, hasta o século XIX, mantinha uma relação estricta com o transcendente, a menudo estipulando que a arte deve tomar-se como na forma de ilustrar os valores morais. O sujeito racional, fundado no Ocidente entre os siglos XVI e XVII, e que, em sua maior parte, pode considerar-se um invento cartesiano, sustentado em la operação penso lo existo, é o sujeito de la ciência, pero todavia sostenido por um pensamento que lo conectava com a deidade e que proyectaba o conhecimento verdadeiro mais allá de lo físico. Segundo Deleuze, eu estou utilizando duas classes de Deleuze, uma sobre a subjetivação, no curso de Foucault, e outra que Deleuze dedicou como 4 classes, 4 cursos ao cine. Então, outro foi traduzido do francês ao espanhol por Editorial Cactus e que se chama Cine 3, Verdade e Tempo, aqui as potências do falso. Então, estou nesse, agora é de Verdade e Tempo. Segundo Deleuze, todo pensamento clássico se basava na ilusão de que a natureza do homem é buscar o verdadeiro. E o verdadeiro é a forma, eidos em grego. O mundo da verdade é, então, o mundo em sua forma. Aunque o surgimento da filosofia na antiga Grécia permitiu que o homem se pensara a si mesmo, sem explicações fantasiosas vinculadas a deidades, a ideia de pensar a realidade basada em uma causa transcendental nunca desapareceu. E como dizia Heidegger, sempre que se pergunta por el ser, toda metafísica transcendental responderá por el sustento divino. A linguagem, as palavras e as coisas estavam unidas por uma verdade transcendente e se encontravam no pensamento metafísico. A linguagem, tomado como a adquisição natural, surgido de uma causa transcendente, impõe uma relação com os discursos da verdade que aún se actualizam no mundo e desencadenam horríveis hechos, justificando guerras, enfrentamentos que destinaram, e aún lo hacen, o pensamento metafísico a conceber uma realidade estándar superior de um tipo de homem veraz que todavia se impõe com força no mundo, é decir, o homem branco europeu. De Platão ao sujeito da razão, o homem veraz encontrará na arte uma forma de ser reflejado, estabelecendo padrões coercitivos de beleza que mantêm a relação metafísica, pelo que uma relação com a moral, muitas vezes, somete a vida, impondo-lhe uma divisão entre polos opostos e binários, como bem e mal, ciência, existência, homem e mulher, natureza, cultura. Há filósofo contemporâneo, José Escudilla, que é de la UNAM, que sempre habla de la rostridade como a forma, rostro de Cristo, branco, olhos claros, e como um modelo universal que se desplaça por todo esse modo estético de se constituir. Pero as próprias injustiças, as guerras em territórios comuns provocadas pela devastação de um mundo destinado ao progresso humano racional, señalaram tanto a falta de actualização de uma divindade para ajudar ao homem, como a incongruência da formação de um sujeito suficiente,
rompiendo la relación entre la verdad y sus ideales. En el siglo XIX, entre los territorios de Alemania y Austria, surgiram pensadores de diferentes campos, como Karl Marx, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, pero também Ferdinand Saussure, que de diferentes maneiras apontam e começam a criar um novo território para o pensamento, começando a romper com a causa transcendental diretamente ligada ao divino e, em certo modo, inicia um processo de pensamento que, realizando uma espécie de pliegue nesse território, a permitir que o pensamento vai permitir que o pensamento se encontre com o impensável, é decir, a dimensão do corpo e suas relações com a vida e a sociedade se hicieron mais presentes. Pouco a pouco, a vida começa a respirar entre a pliegue na linha do tempo, dessa forma pura e vazia, que hace que o existente se encontre com a morte e lhe dê possibilidades de produzir novas singularidades que permitirão criar novas relações com a verdade, já não subordinada ao poder divino. Aún assim, na exceção de Nietzsche, esses pensadores não abandonaram certo condicionamento de um sujeito. Vamos entrar. Aún assim, a exceção de Nietzsche, esses pensadores não abandonaram certo condicionamento de um sujeito na estrutura de verdade. E no campo estético, incluso se pode dizer que compondrão uma espécie de Cérbero, um repressor de três cabeças, que seduzirá a arte com suas teorias, reduzindo a possibilidade de inovação e surpresa a um sentimento justo, aprisionando sensações em estruturas de sentimentos pré-determinados, metas ocultas, expressões comunicantes. Se cria um novo sujeito, pero ao menos começará a cumprir critérios mais cercanos à Terra, e assim é com a construção da teoria do subconsciente em Freud, com o materialismo dialético em Marx, e também com Saussure, que negará a tradição do conhecimento sobre a linguagem. A linguagem escapa à essência das coisas e se afirma como uma criação social. Uma nova relação com a linguagem que permite a Stéphanie Mallarmé señalar precisamente que a linguagem não é em absoluto representativo, já que nunca chega à realidade, ela se hunde sobre si mesma. Mas, e mais allá de qualquer movimento que pueda levar ao pensamento estruturalista, foi Nietzsche quem, sem dúvida, puso a hecho a denúncia sobre a primazia do homem veraz, rompendo com o sujeito que todo lo sabe, denunciando todo o movimento negativo sobre a vida em vista de valores transcendentais, encontrando as forças do tempo, essas forças que deshacem o conceito de moralidade como verdade e denunciam a falácia que instituiu o bem e o mal. A vida é concreção. Com Nietzsche, o pensamento volve a encontrar o corpo. Existe a possibilidade de encontrar uma nova crença. Agora, volta a este mundo e que ajuda a decretar o fim de lo espectacular para cair em la cotidianidade. Por supuesto, a vida implica a morte, pero en ese nuevo terreno hay una apertura para la elección de una existencia. Por mucho que la vida nos agote, la tarea ética parece ser no agotar la vida misma. Um pensamento que valora a existência, pero que seguro não evitará que apareçam escorpiões que actuam agotando a vida. Bueno, na relação de Deleuze, que se a terra da filosofia é grega, né, em Alemanha se vai constituir depois um novo território, não? Que sempre parece buscar uma nova terra. A mesma Alemanha que deu um novo território à filosofia, uma nova vida, também dará passo a Hitler. A constituição de um território comum que permita a aparição de uma nova forma de pensar não elimina as forças reactivas. O poder sempre busca uma forma de dominar, estratificar e cerrar as brechas onde a vida pode adquirir maiores grados de liberdade e produzir resistência à massificação. Pensar, sem estar condicionado por categorias transcendentes,
permitiu a constituição de um território comum. Em certo modo, Nietzsche, Freud, Marx e Saussure, cada um no seu modo, descartam a figura divina que atua como causa determinante da vida, a uma superestrutura, a uma consciência, a linguagem. Sem uma transcendência divina, suas teorias revitalizam outras formas de pensar, afetando e criando novas relações entre diferentes meios, como será o caso da relação entre filosofia e estética. A literatura, a pintura, a música também se veem afetadas pelas formas de homens de relacionar-se com o conhecimento, e a arte vai estar cada vez mais conectada ao corpo. Um segundo que me moveu demasiado aqui. Ao corpo. Com Nietzsche também vendrá um distanciamento entre a linguagem e as coisas, um pensamento que influirá tanto na filosofia europeia, sobretudo em França, com Foucault e Deleuze, como também esse pensamento conectado ao corpo e que toma distância entre a linguagem e as coisas, influenciará tanto a arte como a poesia do século XX. Um segundo, gente, que está a mover muito mal. Influenciará tanto a arte como a poesia do século XX, como nos casos de los poetas malditos. Como escribe a escritora argentina Alejandra Pizarnik, se digo água, beberé, se digo pan, comeré, haverá uma nova conexão com a tarefa da arte, uma conexão agora entre sentir e pensar. Esse foi um primeiro movimento só para, muito rápido, histórico. O segundo movimento, vou entrar diretamente em aspectos da filosofia, a hora de Gilles Deleuze, para quem eu creio que tanto sua ontologia como a estética são inseparáveis. É quase impossível entender a parte estética de Deleuze sem entender sua filosofia. E quem elegido como 3 modos de pensar que funcionam de diferentes maneiras, pero que têm potências muito equiparáveis, que é o modo de pensar da ciência, da arte e da filosofia. Nesse segundo movimento, então, há o surgimento do novo. Há que inventar um novo pueblo por venir. A arte pensa, não é representação, e a tarefa da filosofia é inventar conceitos. As declarações estas aparecem direta ou indiretamente nos escritos do filósofo Gilles Deleuze, a vezes com Félix Guattari, e lo acompanham em numerosos encontros com intercessores de todo tipo, artistas, filósofos, escritores, e que singularizam um estilo de hacer filosofia entre as filosofias chamadas filosofias da diferença. Em várias ocasiões, Deleuze busca asseñalar que a diferença entre a filosofia clássica e a moderna seria precisamente que a primeira se centra na analítica da verdade, mientras que a segunda estaria conectada a uma ontologia do presente. Que quer dizer isso? A seguir as transcrições de um de seus cursos sobre cine, Deleuze señala que a filosofia clássica pressupondria a ideia de verdade. E tal fundamento centrado no verdadeiro afrontava uma crise da modernidade. É decir, a filosofia clássica tem como de seus paradoxos para sostener a ideia de verdade a dificuldade de señalar a impossibilidade lógica de fazer emerger lo impossível de lo possível. E, desde os gregos, alguns filósofos são tomados como tarefa a búsqueda de um caminho, de um pensamento que pudesse salvar o conceito ou a ideia de verdade. Por outro lado, segundo Deleuze, a filosofia moderna apresentou outras formas de pensar sobre a relação com a verdade e introduz o problema do tempo na forma em que o pensamento se relaciona com a verdade. É um acercamento direto à verdade. Se trata de um acercamento ao pensamento de Nietzsche, pero também passando por filósofos com pensamentos muito diferentes, como Kant, Bergson, Spinoza e Leibniz, e Simondon também. Segundo Deleuze, em Nietzsche, a ideia de verdade sofrerá implicações da potência de lo falso, ou, como a vezes señalará, se verá afetada pela força do tempo.
Explorando a implicação das forças do tempo e esta revolução no pensamento ocidental, nunca tendríamos acesso à verdade do conceito, sino a possíveis perspectivas sobre como se pode actualizar sobre as formas de percibirlo e sentirlo. Ao tomar as coisas como possíveis representações do conceito e basar-nos em uma forma comum e útil de relacionar-nos com esta forma de representar a realidade, limitaríamos nossa percepção de uma forma ordinária e seria possível predecir reações ou emoções ante um fenômeno ou movimento do mundo. Sin embargo, em ocasiões, não sabemos como reaccionar ou expressar um juízo sobre o que sentimos. Nos instalamos em um âmbito onde é impossível utilizar nosso sistema sensório-motor para buscar uma resposta satisfatória. Em nosso encontro com este fenômeno, nossa consciência não reflete uma representação que pode ser a resposta correta. Nem podemos distinguir uma resposta falsa, porque simplesmente não é um erro, não é uma verdade pré-existente. Então, no caso da filosofia, aqui é onde se deve criar um novo conceito. Ou, no caso de arte, se deve inventar uma obra, a fabulação de um povo. Se trata de assentar-se sobre uma percepção depravada, de sentir diferentemente para modular um novo conceito desde dentro. Um novo conceito criado desde dentro é nada mais e toda lo que expressa o poder de devenir e que necessita ser modulado em sua forma nascente e aberrante. Uma mutação das ações habituais que pode dar uma resposta com a maior singularidade possível, porque aborda um problema que não encontra uma solução que apresenta um resultado basado em padrões de perguntas e respostas preconcebidos. Nesse ponto, a criação de um conceito de uma obra de arte requer um esforço por apresentar a copossibilidade da existência de um mundo que não ha sido atualizado. O conceito, privado de encontrar uma resposta ou de ser moldeado por la representação, trará a máxima diferença atualizada em sua resposta, porque se cria em meio de um pliegue que uma subjetividade hace no presente contínuo. Desde dentro de uma envoltura em la que há uma pausa das ações e reações do movimento, assim se cria precisamente dentro do tempo desprendido do movimento, actualizando novas afecções que possivelmente impactarão os modos ordinários de percepção. Tal estabelecimento da possibilidade de criar ou inventar com a força do tempo, considerando a introdução de forças de todo tipo que chocam e relampagueiam sobre o encontro com potências de lo falso ou, dicho de outra maneira, com as percepções e afectos que compõem as forças do tempo, sacudem o esquema sensório-motor e os arquétipos de identidade, metamorfoseando-se para criar algo único que implica a máxima multiplicidade e que pueda dar uma nova resposta ou iluminar uma nova existência desde dentro, perdendo o mínimo de diferenças possíveis, o conceito se encontra sempre com disparidades de afectos e percepções que possibilitam formas de percepção mais allá da percepção ordinária, haciendo-nos perceber coisas entre imagens, entre corpos. El entre é justamente o lugar que aún não tem habla, donde o significado se libera de um juízo regulador. Existe a possibilidade de que surja uma nova imagem que germine entre forças de distintos grados. Por exemplo, uma imagem infantil que plasma uma série de ideias larvales. Se a filosofia moderna introdujo as forças do tempo na actualização do conceito, o cine moderno, segundo Deleuze, nos ofereceu outras percepções, además de uma percepção sólida ou ordinária. Nos deu uma pequena percepção líquida, gaseosa e incluso molecular. Aqui hago um parêntese só para ubicar, não? Quando Deleuze vai buscar a conexão com o cine, se conecta a Bergson, sobretudo na obra Matéria e Memória. Só um segundo. Matéria e Memória, onde Bergson cria todo um mundo de imagens em movimento.
e que Deleuze vai ver na possibilidade de encontrar no cine Bergson, né, vai morrer muito temprano, quando o cine aún era uma mera projeção de imagens, que aún não havia todo um conhecimento em como se fazer a edição entre imagens, como se criar com as imagens, não? Então, ele estava presente, por exemplo, na projeção de La Llegada del Tren, que filmada pelos irmãos Lumière, e que muitos dizem que é onde nasce o cine, não? Outros dizem que o cine só vai nascer quando se há o montagem, a relação entre as imagens. Então, o som aún não logrou ver todo o desenvolvimento do cine. E para Deleuze, o cine sim nos dá outro tipo de percepção, porque nos dá uma imagem em movimento. E uma imagem em movimento não é uma imagem de movimento solamente. Sim, porque, por exemplo, quando vemos uma película, né, pode ser não necessariamente na película, na partida de futebol, não? Aliás, toda uma montagem para vermos um espetáculo. Então, às vezes, se o cine vai falar de futebol, por exemplo, pode ver um jogador, temos a percepção da cancha, vemos que um jogador vai patear a pelota e, de repente, estamos no movimento da pelota. Se corta e vemos como se fuera a pelota em direção ao gol, não? Então, ter outras percepções que não são humanas. O cine nos regala isso. E no início do cine temos muita relação entre imagens que acionam e reaccionam na história que está na película. Em um segundo momento, como vamos ensinar agora, habría, segundo Deleuze, aún está muy en el cine europeo, pero también tiene una mirada al cine latinoamericano, donde voy a entrar ahora, pero que vai criar um outro tipo de imagem, imagens que estão em tipo de montagem e que não necessariamente vamos de uma a outra. Às vezes nos apresenta como saltos, como se fosse uma pura sinapse do cérebro, por exemplo. Bueno, é só um aporte acá para ubicarnos. Se a filosofia moderna introdujo as forças do tempo na atualização do conceito, o cine moderno, segundo Deleuze, nos ofereceu outras percepções, además de uma percepção sólida ou ordinária. Nos deu uma percepção líquida, gaseosa, incluso molecular. Então, são todos os movimentos de experimentação que o cine vai passar a ser para nos dar outro tipo de percepção. Então, o cine, a ciência, a filosofia, é como se houvesse toda uma conexão. Eu, por exemplo, busco imagens infantis em minhas teses, se chama ionizações de sentidos e infâncias em las imagens audiovisuais. Então, o que busco como percepção é um outro tipo que seria como uma percepção plasmática, como vou explicar mais adelante. Então, incluso molecular. Entre percepções não ocorreriam em relação ao espaço, são da ordem do tempo, imagens temporais que sacudem as estruturas lógicas do sentido comum. Estas imagens criadas, essas aberrações cotidianas, seguem sendo imagens infantis, imagens ninhos, pero ninhos que seguem sendo fantasmas, um ninho monstruoso hecho a nossas espaldas e que trai algo de nós mesmos, revela lo insuportável. Seria assim que o tempo sacude a verdade, saca a moral do plano transcendente. Com o cine moderno, as imagens passam a habitar um plano ético-temporal em que se deixam afetar, interactuar, expressar ideias e percepções de um todo sempre aberto. Cada imagem pode elevar-se a uma potência de grado N, expressar uma pequena ideia de um todo cambiante, apresentando inovações, compondo pausas, falhando no modo de representar um esquema de respostas pré-concebidas, apresentando respostas inventivas e aberrantes. Então, poderia o cine apresentar o acto de criação? Se, como propõe Deleuze, a vezes a pantalla se apresenta como o cérebro, e aí podemos imaginar a própria, como nesse exemplo que disse, de montagem, em que entre uma cena e outra não há necessariamente uma conexão, não? Então,
se a vez da pantalla se apresenta como o cérebro, outra como é o próprio corpo. Então, para Deleuze, o cérebro também é corpo, como o cérebro também é uma imagem como outras. E alguns cineastas tentaram ser, por exemplo, uma pantalla que parpadeia, uma imagem que aparece de outro modo de percepção, que não está solamente conectada ao ojo. Então, vão tentando criar outras formas de criar as imagens. Bueno, poderia também... a vezes a pantalla se apresenta como o cérebro, outra como o próprio corpo. Poderia também apresentar o salto sináptico no instante em que se cria uma ideia, nos daria um momento puro em que a diferença inicia seu processo de diferenciação, apresentaria esta outra percepção temporal que aparece no instante, em la pausa entre tempos, ionizando sentidos e imagens infantis, iluminando uma percepção plasmática. Deleuze sempre chamou a atenção sobre como os descobrimentos, que são descobrimentos que existiam, né? Como descobrir a América, né? Como os descobrimentos das ciências afetaram as artes e a filosofia mesma. Pero, como poderíamos pensar em la relação entre esses diferentes pensamentos com o que hemos señalado hasta ahora nesse texto? Por exemplo, não há muito, uma das maiores dificuldades da ciência moderna era precisamente detectar a ubicação de um elétron. Pero a ciência ha inventado um espectrômetro de massas, cujo princípio físico permite criar íons a partir de compostos orgânicos e detectar suas características tanto quantitativa como qualitativamente. E no processo de ionização, é possível energizar um átomo ou uma molécula para que o elétron se desprenda de sua órbita e assim pueda ser localizado por um instante. Positiva, não? Essa molécula. A ciência moderna também registra várias imagens do cérebro em busca de padrões de funcionamento que terão aplicabilidade futura. Tales padrões a menudo se associam com dar as respostas esperadas. Por exemplo, como sente o cérebro de uma pessoa um sabor, perdão, outra vez. Como sente o cérebro de uma pessoa e nesse caso eu prefiro gosto, não é que em sabor, porque sei que em espanhol funciona diferente, mas também existe o gosto, né? Que o sabor é a união do sentido do paladar com o olfato, né? Cientificamente. Então, por isso me quedo com gosto acá, sim? Então, como sente o cérebro de uma pessoa um gosto amargo? Que áreas do cérebro detectam este gosto? Então, essa é por onde a ciência muitas vezes pergunta, por padrões, né? Por funções aplicáveis. Então, se a ciência moderna nos proporciona novas funções que dariam a vida diária, poderia também potencializar os desplaçamentos em las formas habituais em que tratamos com a verdade? Poderíamos pensar que a ciência também seria capaz de obter uma imagem do momento sináptico e, a partir de aí, não optar por uma búsqueda de lo que já se espera como inovação para uma pergunta já planteada, sino buscar captar com precisão o acto criativo ou o acto de invenção. Se podem capturar imagens em que os sentidos estão reaprendendo a componer uma nova relação, um momento em que se aprende um novo gosto, porque, por exemplo, ontem tínhamos 4 gustos, né? Agora temos como 6, umami e outro já não sei mais. Então, há muitos que vão descobrindo. Então, como que alguém aprende assim, um gosto novo, né? Uma vez, como tinha uma novia que estudava justamente essa parte da ciência e ha venido acá em Brasil os especialistas em fazer um modo de capturar imagens cerebrais. Então, plantei essa pergunta, não? Mas é uma coisa que não passa, aliás, porque estão a buscar sempre padrões, mas a vezes, pelo acto de criação, seria algo interessantíssimo, não? E que provavelmente actuaria outras zonas do cérebro. Bem, afetados por esses encontros entre arte, ciência e filosofia, proponemos nesse trabalho que algumas películas
Esta agitação do acto de pensar, essa complexa relação entre forças de todo tipo, se apresenta como sometida a uma carga de energia que permite apresentar uma imagem de um intervalo, uma imagem privilegiada que ioniza os sentidos, muitas vezes ralentizando-los, apresentando-nos todo um complexo de relações que começam a produzir-se, germinando com o tempo, como se todo este intervalo fuera energizado por um raio que dá forma a uma percepção, ou que plasma uma percepção melhor. O plasma, este quarto estado da matéria, parece trazer a possibilidade de apresentar o nascimento das diferenciações da imagem, um instante ionizado no tempo que revela um possível acto de criação no conjunto da película e que nos permitiria encontrar e perceber uma monstruosa imagem infantil. Ao mesmo tempo que existe a possibilidade de perceber uma imagem infantil no cine, este conceito de imagem nos impulsa a questionar uma ideia de infância que sujeta e moldeia o ninho em coordenadas psicológicas e sensório-motores. Al pensar o conceito de infância em relação com a imagem em movimento, se pode vincular a narrativas que involucrariam subjetividades infantiles ou as imagens que associamos com os ninhos em la película. Assim que aqui se propõe não só que encontremos as imagens de criação, a percepção plasmática que nos dá uma imagem infantil em algumas películas, sino também que podamos señalar a variação das subjetividades que apresentam os ninhos em cine quando estão em alguns espaços. Assim que aqui se propõe não só que encontremos as imagens de criação, a percepção plasmática que nos dá uma imagem infantil em algumas películas, sino também que podemos señalar a variação das subjetividades que apresentam os ninhos em cine quando estão em alguns espaços onde o meio está lejos de ser o lugar ideal para a vida de um ninho. As imagens infantiles, e neste caso também podemos dizer que os ninhos apresentados imageticamente são possibilidades de buscar expressar um acontecimento sem perder seu poder virtual. Há cineastas que nos señalam as insuficiências históricas de mostrar o que realmente sucedeu em um momento e lugar determinados, e encontram no personagem de los ninhos a possibilidade de criar uma imagem que preserva ao máximo o juego de las forças temporales, inventando uma infância de um ninho entre capas e velos. Há lugares onde a memória necessita recriar-se ao mundo para que as vidas que vivem ali puedan gritar, llorar, mover-se, sorrir e fazer que a vida siga insistindo em existir. Este parece ser o caso de Latinoamérica, um lugar atravessado por invasões, massacres, dictaduras, sacrifícios, onde a arte, aqui pensado com o cine, se mostra como a possibilidade inventiva de la diferença lançar percepções ao mundo. No cine latino-americano se apresentam inumeráveis películas em la que a infância se mostra como algo que deambula, revela recuerdos insuportáveis que se confundem com seu passado. Apresentam películas em la que a narrativa se vê afetada por cortes temporais que envolvem diferentes imagens infantiles para apresentar sua trama cinematográfica. Estes cortes interrompem a narrativa e mostram o absurdo através da criação imaginária que recorre a los sonhos para mostrar lo intolerável, como é o caso da película argentina Infância Clandestina. Vou ensinar algumas imagens para ser o intervalo, sim? Só terminar isso. Em outras ocasiões, a criação de imagens se constitui e reconstrui constantemente em descrições falsas, como em La Casa Lobo. Sin embargo, há momentos em que a memória visual cai e há que inventá-la devido à definição da imagem frente à verdade. Bueno,
essas três são películas de Sudamérica, ¿no? Entonces, una se llama como disse, La Infância Clandestina, outro que é argentina. La Casa Loba é uma película chilena, e essa que desafortunadamente não la tenho acá, porque tuve um problema com meu computador, então foi bastante corrido encontrar essas outras, e que se chama em português Deslembro, e lembrar é acordar, não? Assim que não é olvido, é realmente a impossibilidade de acender a imagem visual. Nessa película, há muitos, quando são os recuerdos de la ditadura, porque a niña se exiliou em França e volta ao Brasil, ela só tem a memória, os recuerdos por el sonido. Normalmente se hace del outro modo, não se escucha bem, pero é assim. Bem, déjame acá. Sí, la infância clandestina. Só um segundo. Share screen. Bueno, então vocês vão ensinar de la Casa Lobo, hago um comentário, depois hago de la infância clandestina também. Déjame sacar. Já está? Perdão, está em português, sim, a tradução, pero é La Casa Lobo e La Infância Clandestina. Se ve. Ich habe ein magisches Kleid. Solo vou ver um pouquinho. E um comentário sobre, não? Desafortunadamente não é como fazer todo o desenvolvimento com a filosofia e a imagem nesse momento, né? Pero essa película é bastante interessante porque, não? Primeiro, a construção dela, não? Ela é hecha entre dibujos, esculturas e pinturas. Todo o movimento que os diretores, que são artistas, intentam fazer é sacar a perspectiva da pantalla. Então, essa é uma característica interessante. Também, todo efeito de iluminação é feito pela coloração principalmente entre branco e negro, mas também bastante rojo, não? E que se vai dando os colores à película. Também é todo hecho por stop motion, não? Então, se vão fotografando os dibujos, as esculturas, e que é interessantíssimo, é também uma película hecha em vários museus do mundo, entre Chile, Argentina e Alemanha, se não me olvido, a Canadá também. E todas as instalações são em tamanhos reais. Todos os corpos e todos dentro de los museus, e se podia ver os artistas trabalhando. Então, essa é uma característica que fuera se entrássemos só pela parte de la construção estética, não? Dela. Ao mesmo tempo, a película tem uma narrativa que é muito interessante. A história que está por detrás é que é uma pergunta de los autores, porque há uma influência de Alemanha muito forte em Chile, não só de Inglaterra, como também de Alemanha. E a pergunta deles é por que aún era tão forte essa hemofilia em Chile, em las relações aún hoje na sociedade chilena, depois de Pinochet e tudo mais. Então, decidem filmar algo que passou em Chile, que foi a construção
de uma colônia que se chamava Colônia Dignidade. E a Colônia Dignidade, em realidade, foi uma colônia alemã que saiu, agora minha alemã é horrível, não? Então, pero Schaeffer, nazista, nazi, não? Sai de allá, huido, se vai à Alemanha, constrói essa colônia e tinha toda como primeiro velo, não? Que falei dos velos aqui, então primeiro velo que era como criavam animais, não? Se havia toda uma forma de educar e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, depois caindo os velos, porque isso se passou na ditadura de Pinochet, não? Se empieza na ditadura de Pinochet. Aún existe esse lugar, mas tinha essa relação. E bem, pero depois se descobrem com a história, né, nos arquivos e tudo, que era um centro de execução, de tortura, de las pessoas, entre comillas, de los rebeldes à ditadura de Pinochet, né? Então, também havia muitas mortes, muitas outras coisas. E a história passa que uma das niñas deixa que 3 cedos escapem de allá. Então, você sabe que vai sofrer algo de isso. Então, escapa de la colônia e encontra na casa, que é dito la Casa Lobo, não? E essa casa está sempre a ser e deshacer, e encontra 2 de los puercos que vão ganhando atribuições humanas. Os corpos os cerdos se vão cambiando em humanos. E o que passa que como esse é um trabalho, então, da história, da forma estética de las pinturas, pero também trabalho com o sonido. Outro pliegue, não? Aí, que é que a história é contada como se fosse o próprio Schaeffer a ser o lobo, não? Como se fosse a propaganda de que a colônia é o melhor lugar do mundo. Então, que a niña não vai lograr a viver sola e de todo vai passar isso, não vai volver allá porque não vai suportar viver sola. Então, queriam assim todo um jogo entre contrastes, entre imagem em que apresenta essa niña que camina entre as imagens. Essa é na primeira cena. Vou volver acá, que creio que depois de falar um pouquinho, quizás podem ver essas relações. Então, creio que muitos modos de entrar nela, por los colores, por los dibujos, por la narrativa, quando se sabe que, claro, é uma relação muito tensa que essa película construi, pero por el sonido também é fantástico de entrar. Agora a infância clandestina. Tío, ¿qué haces, Changuito? ¿Querés? ¿Y cómo te fue? No me digas. ¿En serio? Yo sabía, sobrino es tigre. ¿Te dije o no te dije que estaba a punto de caramelo? sí. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? No sé. ¿Cómo no sé? Dale, ya sos grande. ¿Pero con qué me decís? ¿Con María? No, esa ya la tenés cocinada. De tu vida, digo. ¿Qué sé yo? ¿Cómo qué sé yo? ¿Vos qué me decís? Y yo ya no te puedo ayudar. Lo único que te digo es que no te traiciones.
lecciones. ¿Y a vos? ¿Qué te pasó? Esos culiados los tengo controlados. No te preocupes. Acá, ahora puedo poder poner la audífono otra vez. Acá lo que me parece muchísimo interesante es que, por ejemplo, estamos en el sueño del chico, ¿no? Porque el tío de él ha recibido la noticia que fue capturado, que fue muerto por los militares durante la dictadura en Argentina. Y era una referencia a él, ¿no? Así que está como pasa, es clásica mientras que en la Casa Lobo, ¿no? Tenemos como toda una descripción falsificante y que la imagen nos traiciona todo el tiempo, que creo que conecta con un poco de lo que ya hablé. Acá, en esa película, ya funciona de otro modo, ¿no? Porque estamos más en la imagen movimiento, porque por más que sea uma imagem recuerdo, distinguimos, é como se ele está em bem, né? É toda uma conexão, uma coerência de como se passou a coisa, mientras habla com o tio, pero el acto de matar, ¿no? De como se passou a morte del tio, que não sabe realmente como foi, só foi possível para o cineasta criar através de los dibujos, ¿no? E é interessantíssimo que também passa acá quando passam los barcos, ¿no? Las embarcaciones navales, así como se é o momento em que realmente o pensamento encontra com o impensado, aquilo que não se sabia, ¿no? Que há que inventar algo. Então, que vou inventar, ¿no? Então, dentro do próprio sonho se empieza esse movimento fabulatório em las imágenes, né? De que como todo pudiera ter passado. Bueno, hecho esse intervalo, Eduardo, ¿puedes seguir un poco más con el texto? Es lo que estaba pensando. Doctora, ¿con cuánto tiempo contamos? Porque siempre pienso que voy a hablar un poquito y hablo demasiado, así que... Sí. A mí me habían indicado que era 1 hora. Por mí está muy interesante la conferencia. No, pero también no quiero aburrir a los otros, ¿no? Así que si ustedes me dicen si sigo o no, porque déjame ver así cuánto estoy lejos y que puedo disminuir acá, ¿no? Uh-huh. Bueno, me faltan como si fueran 4 hojas, ¿no? Pero yo puedo adelantar algunos pasajes para enseñar después otro tipo de imagen, que es cuando se conecta con una imagen contraste, y creo que se acerca más del cine mexicano también, pero sí hay tiempo. Técnicamente no tenemos límite a jóvenes, entonces adelante. Bueno, entonces... Okay. Porque yo sigo Adelante. acá hasta caer, ¿no? Pero también no quiero hacer esto con ustedes. Entonces. Muy bien, adelante, doctor. Y qué coincidencia que sean ambas películas situadas en dictaduras, ¿verdad? Sí, son 2 movimentos, una con centro-oeste y la tercera que es brasileña, es como si fuera ahí lo que no logra ascender es la imagen visual, ¿no? No se crea, solo viene el sonido. Y eso me parece también otro pliegue muy interesante en la película. Bien, son menos que 4 páginas, entonces. Entonces, essas foram las de dictadura. Modulando-se e conquistando seu nome, diferenciando-se em atributos que garantiçam sua
unicidade na nube de multiplicidades, sua singularidade na nube de multiplicidades, a imagem infantil é indiscernível com a história que conta, porque sempre está em um movimento de experimentação, e a ser em possíveis cortes na imagem movimento ou intensamente conectada na imagem tempo, considerando uma perspectiva taxonômica deleuziana. A produção conceptual da imagem infantil é inseparável de sua potência fabuladora, é decir, de los afectos e perceptos que contém. Imagem e infância. Uma conexão entre imagem e infância parece apresentar um campo de possibilidades para que muitos artistas e cineastas realizem suas criações e invenções, e a ser tomando ao infante como tema ou sumergindo-se em uma nova infância de seus próprios pensamentos e produções. Algumas das frases que marcaram o pintor Picasso al hablar del arte demonstrariam uma vontade de abertura a los encontros de los niños. Abro comillas. Me tomo unos años para pintar como en el Renacimiento y toda una vida para aprender a pintar como un niño. O incluso, comillas, se necesita mucho tiempo para ser joven. Bueno, parece óbvio que Picasso não se refere a um recuerdo de sua infância, nem busca criar um método de análise que señale como tal ou qual niño pinta, sino que busca liberar a imagem do domínio da representação para liberar o acto de pintar a experimentação criativa e que pode, assim, expressar toda uma alegria em tinta, sensualizar uma infância pictórica da imagem. À medida que nos adentramos no campo do cine e nos conectamos com a filosofia para pensar a educação entre imagens, a ideia de que a infância actuaria a menudo como um diagrama, um modulador através do qual passa o pensamento para apresentar uma nova imagem, parece forte. E para isso se requer toda uma pedagogia da imagem. A búsqueda por criar imagens infantis ou, em ocasiões, por compreender que a experimentação audiovisual, óptica e sonora tem um forte vínculo com a subjetividade de um niño apresentado em uma imagem, nos hace compartilhar a ideia de que, tanto de forma extensa como intensa, o cine tem a capacidade de señalar a impossibilidade de dizer a verdade sobre a infância. Esse conceito necessita ser reinventado segundo o problema que tome o diretor ou o diretor da película em sua potencialidade criadora. Então, havendo formulado a hipótese de que o cine nos apresenta uma imagem infantil, agora devemos perguntar de que infância estamos falando ou onde está esta imagem. Como apresenta o cine esta imagem? Por que lo hace? Segundo o que hemos apresentado hasta agora, a resposta à primeira pergunta, que por exigências do conceito se entrelaça com a seguinte, se debilita se intentamos ubicar a infância como fundamento universal. Habrá que proponer uma imagem infantil que se ubique mais cerca de los devenires e efeitos de modulação expressados em imagens audiovisuais. Uma infância em permanente processo e que se torne visível, audível e incluso táctil em uma percepção extraordinária, uma percepção plasmática expressada entre afectos e percepções. Então, me gostaria de dizer, por exemplo, esse efeito de tactilidade, o efeito táctil da imagem, é algo, por exemplo, que um cineasta chamado Jan Svankmajer ha tentado criar como uma imagem que não é propriamente tátil, pero áptica, como se o ojo pudesse tocar a imagem, e que para isso não se ubica somente no visual, por mais que trabalhava com marionetas, com juguetes, assim, me passou a palavra em espanhol, já me acordo. Pero hacía todo um trabalho manual de criação de suas obras para depois filmar, também hacía em stop motion, pero para ter o efeito táctil
áptico, ele utilizava o sonido. Então, aumentava muitíssimo o sonido. E escreveu um livro lindíssimo que se chama, em espanhol, Para ver, cerre los ojos. Então, todos os sentidos nós separamos nas ciências, pero se desenvolvem juntos, não? Eu, por exemplo, que sou míope, minha audição, creio, meu tacto funcionam muito bem, não? Pero são experiências singulares. Bueno, necessitamos energizar os íones desta imagem que se hace indiscernível para a infância que modula, captar ou paralisar momentaneamente esse tipo de intuição ou apresentação de um imediato imbricado entre o espaço e o tempo para tentar captar o espaço em que as formas de exterioridade e interioridade começam seu trabalho de diferenciação, modulando a imagem o conceito desde o interior. Uma espécie de encontro-desencontro kantiano hecho pela filosofia metamórfica de Deleuze, porque se nos encontramos com um tempo que já não está subordinado ao movimento, que segundo Deleuze é que Kant ha logrado uma das coisas, de las tantas, também nos vemos obrigados a abandonar o sujeito da representação para que o conceito ganhe vitalidade criativa em seu contínuo processo de diferenciação e possibilidade de atualizações. Se buscamos definir a infância desde sua etimologia, estaria entre as possíveis enunciações do significado do termo latino infância, com a T, né, infância, a incapacidade de hablar, seria dos termos, que também nos permitiria associá-la a uma incompetência, entre comillas, de la capacidade de juzgar, enfaticamente por mau uso ou no domínio do idioma, da linguagem. A imagem infantil seria a criação fabuladora que se apresenta em las películas de infância. E neste trabalho privilegiamos o cine latino-americano, em que existe toda a possibilidade de um movimento de doble experimentação. Os processos de invenção infantis expressados em las imágenes e las infâncias que escapam a las idealizações e nos apresentam o absurdo ou o sublime, por exemplo. Então, a infância como conectada a dois modos. Essa experimentação que aún não está nas películas de gênero, ou vão estar allá também, pero é só um intervalito, como também a infância dos próprios ninhos que são apresentados na imagem. Então, a experimentação das imagens e os ninhos que deambulam por allá. A imagem do ninho se conectará com a possibilidade de que o cine nos dê uma imagem em tempo de duas maneiras. Uma imagem em tempo como resultado de uma aberração da imagem em movimento, ou de outro modo, como pura apresentação do tempo. É decir, uma imagem em tempo pura e não subordinada nem derivada do esquema sensório-motor. Como exploraremos mais adiante, mas é muito tempo, não é tempo, na conexão direta e aberrante com a filosofia deleuziana da imagem. De todo modo, a aparição de uma imagem em tempo pura não significa que se suprima a imagem em movimento, sino que é como se essa imagem crescera desde adentro, como se pudiéramos penetrar no tempo e, neste caso, a imagem em movimento se expressa solo como na membrana ou envoltura, onde outro tipo de imagem começa a desarrollar-se e ganhar outras dimensões. Em algumas das películas, essa imagem parece a menudo como o momento sináptico em que o invento pode ou não ser realizado por um ninho, e estabelece situações puramente ópticas e sonoras. Vou ensinar depois dessas películas. Nas películas como Big Jato e Cuernavaca poderiam ser exemplos de onde encontraríamos essa imagem do ninho em conexão direta com a imagem em tempo. Depois ensino todas as imagens. Também para ajudar-nos a encontrar os procedimentos adequados para formular nossa imagem e consolidar na proposta em educação, existe toda uma pedagogia da imagem que nos permite pensar em um procedimento de criação da imagem em tempo e que nos sirve para relacionar-nos com a concepção de uma imagem infantil,
assim como um replanteamento de outra imagem, a menudo co-implicada em ela, que se chamaria imagem contraste. Conhecendo a simpatia de Deleuze pelos movimentos aberrantes, a pedagogia da imagem nos permite pensar em duas formas distintas de apresentar a imagem em tempo, privilegiando as aberrações que escapam ao movimento sensório-motor. Em uma primeira forma, a imagem em movimento sempre ha apresentado aberrações de movimento a partir de las quais se poderia apresentar uma imagem em tempo. Sin embargo, neste caso, a imagem em tempo se derivou da imagem em movimento. Por outro lado, está a apresentação de uma imagem em tempo pura e as aberrações passam a primeiro plano. As aberrações ocupam toda a cena. Em ambos casos, se enfatiza a importância dos procedimentos e das novas conexões entre o sonido e a imagem visual, o que proporcionará uma relação completamente nova com a imagem cinematográfica, sendo toda uma revolução no cine. Anteriormente, é necessário señalar que para Deleuze tal revolução não se refere simplesmente à emergência do sonido no cine, já que para o filósofo francês nenhuma técnica pode por si mesma provocar uma revolução. Assim que vuelvo a uma das perguntas de Eduardo, que depois vai ter que me dizer outra vez, pero, por exemplo, podemos pensar hoje nessas imagens de tecnologia, como todo esse mundo virtual, aí está. Então, a tecnologia surge, não? Pero que se va ela em si não cria uma revolução, pero o modo de utilizá-la cria movimentos de pura repressão, como também pode, quizás, né, toda a crença, não sei a que ponto realmente está, pero em um pensamento hacker que pueda constituir também um processo de singularização, áreas para respirar e tudo mais. Não deixa de ser um sonho. Bueno, no caso del cine, entonces, a llegada del sonido cambia toda la relación, pero no solo como la posibilidad de escuchar, porque cuando surge el sonido en el cine, aún el cine está muy subordinado a la relación visual. Bueno, pero hay, sobretudo, um papel muito importante na nova forma de proceder na conexão entre o sonido e a imagem visual, que também ajudará a componer uma nova forma de apresentar a imagem cinematográfica. Então, esta nova forma de estabelecer relações entre imagens propiciará também pensar em uma nova forma de relacionar a imagem cinematográfica entre o homem e a natureza, e que funcionará como uma luta visionária que buscará denunciar o intolerável para produzir uma revolução. Isso segundo Deleuze. É uma cita de Deleuze agora, comillas. Desprender o intolerável, denunciar o intolerável é extremadamente profundo e muito prático. Pero se vocês querem, não é em absoluto a oposição dialética homem-natureza que produz a revolução. Es la unidad sensible del hombre y de la naturaleza lo que conserva la única chance de la revolución para el porvenir. Las únicas chances de revolución están en la visión del hombre y de la naturaleza. Cerro la cita. Deleuze empieza a decir, pero no leva muy adelante. La pedagogía de la imagen será para Deleuze una pedagogía que nos enseña a ser visionarios, quando já não podemos passar da percepção à ação, nos ensina a ver e a ouvir. O sonido e a imagem visual, entre o sonido e a imagem visual, existe toda a possibilidade de produzir contrastes entre o percebido, sonoro e visualmente, sacando-nos do reconhecimento habitual e paralisando-nos momentaneamente no intervalo. E toda essa pedagogia nos hace pensar que a infância tem um forte vínculo com os contrastes, aspectos tão presentes no cine latino que privilegiam as conexões infantis. Então, em resumo, a imagem do niño a menudo se conecta com outro tipo de imagem, a imagem contraste, uma imagem que realiza encontros que aún não han sido autenticados ou legitimados dentro de uma linguagem dominante e que muitas vezes
no expresará sus creaciones de acuerdo con lo que se suele reconocer y validar. Yo voy a enseñar, ó, mira, falta una página, pero voy a enseñar media página, algunas imágenes, y creo que podemos nos quedar com elas, né? Que uma delas vai estar presente isso que estou a plantear, que pode ser uma imagem contraste, que tem muito que ver com como a música se relaciona com a imagem, não? Porque muitas vezes, por exemplo, se estamos em uma película de ação, a música é acelerada, não? Vamos juntos, como, né, para entrar junto. A música, creio que a música nas películas de gênero fazem esse rol, não? Em filme de terror, um tipo de música, por exemplo, não é totalmente horror, não, pero Tiburão, né, sabemos que vai passar ou não vai passar, pero vai apresentar. Então, a música vai também tendo um rol, pero a vezes escapa, não? Ela entra na forma como se fosse a música mesmo, traindo todos os afetos e outras percepções que nos desarmam, não? Que nos põem todo arriba. Então, vou ensinar algumas imágenes de películas mexicanas, também algumas brasileiras, pero uma, não sei se já viram, uma é de Mandoc, que vai filmar a guerra em El Salvador, e que se chama... Uxe, me escapou acá. Se habla muito e se vai, não? Vozes Inocentes. Não sei se já viram, mas é uma relação muito forte com a música e depois podemos comentar também. Deixa-me encontrar acá. Só uns segunditos. Ao não compartilhar, só sair. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Yo hice el montaje, después enseño la escena, porque también se logra hacer, solo para que tengan una conexión de la música y lo que pasa en esa película, porque la música es muy importante en ella. ¿Ya logran ver? Sí. Sí. Sí, ya, adelante. Vale. No toques eso, Beto. Nos van a matar a todos. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombriz. Miran mucho sufrir.
mentira que pesa el sufrir. Arriba, deja a la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Muy bien. Que me gustaría llamar la atención. Voy a terminar de leer acá y dejo la película sin el sonido ahora, esa parte, para que puedan ver. E aí temos uma outra experiência com a voz e... La infância permite ressaltar contrastes sociais e contrastar as associações habituais entre sonido e imagem. Em outras ocasiões, a imagem infantil será precisamente o que resultará em uma imagem contraste, apresentando falhas na transição da percepção ao afecto e, em consequência, uma nova ação, ponendo os sentidos em choque, em uma nova relação em la que o significado não se encontra na recognição, deve inventar-se. Na imagem infantil, a imagem contraste são como o relâmpago e o choque consecutivamente. A América Latina é campo privilegiado para encontrar uma infância atravessada pelos conflitos e que necessita reinventar-se constantemente fora de los estándares idealizados. Em uma entrevista, Luis Mandoc, diretor da película Voces Inocentes, expressa a complexidade de criar imagens da guerra de El Salvador, desde a perspectiva de um niño. Mandoc construi imagens em que intenta mostrar essas infâncias que têm que crescer demasiado rápido, pero que não querem, porque sua natureza é jugar. Mandoc cria imagens que buscam reinventar um problema que passa pelos ninhos. Os ninhos actuam, reaccionam ante várias dessas situações ao longo da película, pero existe uma impossibilidade de cambiar ou transformar o rumbo de suas vidas. São testigos de um tempo e outras vezes visionários de um futuro. Então, apoiando-se nesse intento de contar uma história desde o ponto de vista de los niños, haveria também um poder em uma imagem infantil para abrir brechas e deviações entre as narrativas do cine? Creemos que sim, porque o cine sigue apresentando novos mundos possíveis, sacudindo ideologias e também reinventando o velho, aunque sabemos que o velho também pode devenir monstro. A própria imagem infantil constitui uma dessas aberrações. Muitas dessas imagens nos mostram que ante os absurdos do mundo, o ninho sigue jugando. Uma das coisas mais interessantes da película é que muitas vezes, como é um tema de Mandoc, vamos a ver os ninhos que estão a jugar entre os tiros, não? As balas que estão ali na guerra, e estão a jogar e se reinventam. Não? Em outras cenas seria muito interessante ensinar-lhes. Muitas dessas imagens nos mostram que ante os absurdos do mundo, o ninho sigue jogando, e essas imagens muitas vezes nos dão uma percepção aberrante, uma criação contrastante. Apresentam novas possibilidades de imagens para a infância e também produzem novas infâncias para as imagens. Nas películas que apresentam essa característica de invenção e enunciação da imagem infantil, menos expressam a verdade do conceito de infância, ligada à análise histórica de um hecho, que criam uma imagem infantil que inventa uma memória para o mundo e se constitui em uma ontologia do presente. Tal lecção nos permite apreciar todo um poder virtual do conceito e sua possível atualização
em um estado de coisas ou matérias de expressão, ao tempo que revisitamos e atualizamos hechos históricos que atravessam Latinoamérica. Por vezes, tal imagem pode atravessar os blocos de infância compostos por devenires niños e expressariam possíveis efeitos de subjetivações, entre os que destacaremos as aperturas e desviações que os infantes estariam conectados em sua constituição e que potenciariam aperturas e expansão do universo infantil. Em outras ocasiões, señalam movimentos moduladores de singularização da imagem que nos apresentariam experimentos na própria imagem audiovisual, como efeitos que expressariam a complexidade que adquirem os sentidos. Sentidos de cegueira, sordera, efeitos tácteis ou incluso estalidos e alucinações que constituem experimentações na própria imagem. Bueno, eu me gostaria muito mais de ensinar essas outras imagens, mas sim, o tempo já se foi bastante e me quedo a tus órdenes, Eduardo, e de ustedes todos. Gracias por escucharme. Muy bien, entonces abrimos la charla para quien guste comentar, tanto con su micrófono están abiertos o en el chat. Adelante. Parece que había una mano levantada. Humberto, ibas a comentar algo tú, ¿no? Humberto. Só um segundo. O título do livro é Para ver, cerre los ojos. ¿Sí? Pues, Correcto, correcto. Doctor, yo tenía unas preguntas preparadas, pero en el transcurso de la charla me llamó mucho lo que comentó usted. Alemania es la tierra de grandes pensadores, pero también la cuna del nazismo. ¿Y qué es lo que puede aprender el pensamiento crítico, dado que estamos en un seminario de pensamiento crítico, de la infancia como forma de resistencia ante este poder que lo quiere controlar todo? Bueno, ustedes saben que eu sou muito mais cercana à filosofia contemporânea francesa, pero creio que sim me acerco e comparto de todos esses problemas, não? E que, como quando planteei com Sigfredo falar sobre isso, né, de la subjetivação e como Foucault ha hecho todo sua obra, vários estudos, em que primeiro considerou o que era o saber, e muito sencillamente o saber seria como relações entre formas, entre instituições. Depois descobriu o poder, não? Que aí já são conexões entre forças e que, de certo modo, isso foi, creio que no trabalho de Foucault, em sua vida, não? Decidiu buscar um terceiro movimento, um terceiro eje de seu pensamento, que para mim muitos entenderam mal, que é como se Foucault volvera ao sujeito, e que foi todo o trabalho de Foucault, de dizer o homem é um rosto em la arena e tudo isso. Não sou muito Foucaultiano, pero, né? E que ha chamado muitíssima atenção é que, para Deleuze, por exemplo, isso não passa de modo algum. O que Foucault descobriu foi justamente a subjetivação, não? Como a subjetivação pode ser, quizás, isso que o poder tanto pode produzir, não? E que se diagrama, porque o diagrama em arte funciona de um modo, né? Então, se vou, por exemplo, dar um exemplo com um expressionismo, como vou sacar uma figura do fundo da pantalla. Então, não estou a mirar afuera para trazer a pintura, por exemplo, estou produzindo-la desde o encontro com as formas que estão ali. Então, hago como um diagrama, encontro essas forças, produzo a pintura. Claro que não é fácil desse modo. Pero também, para pensar politicamente, também é poder fazer um diagrama
que se actualiza nas instituições. Então, quem é cerca da educação, o pensamento Foucaultiano está muito pegado a esse modo de como subjetivamos os ninhos nas escolas, por exemplo, a estrutura escolar, a classe, como estão dispostas as silhas, como vemos isso é incrível, não? Porque quando nos sacaram justamente isso, né? Nós que somos docentes, então também juzgamos pela visão também, né? Que está mirar. Então, quando os alunos não estão mirando ou estão com as câmeras prendidas, então, o que passa? Estão aprendendo? Estamos em controle ou não? Então, creio que isso também se actualiza. Pero, ao mesmo tempo, que o poder haga esse movimento, o que Foucault vai ver, que antes havia estudado períodos históricos muito pequenos, específicos, para dizer sobre essas coisas, com a subjetivação, não, né? Você vai à Grécia, allá, e encontra a subjetivação em Grécia, não? Então, é como, para Foucault, é como se allá, na Terra, se logrou produzir um tipo de, bueno, vamos chamar assim, de sujeito, não? De sujeito que não tinha mais uma relação, por exemplo, puramente com uma deidade, não? Allá, entre alguns homens, não? Que não foram escravo, que não foram mulher, não? Então, se podia ser a pessoa que por si mesma ia a governar os outros. Então, havia quase uma relação estética de um consigo mesmo, que passou diferentemente por um outro grande período, que é com o cristianismo, e que há como também na outra zona de subjetivação. Bueno, hasta llegar de outros modos. Então, o que parece interessante é que esse poder, não, essa força que se plega, não, e que atuam sobre as formas, produzem um tipo de sujeito, mas ao mesmo tempo lhe dá a possibilidade, eu nunca creio que a todos, pero de lograr sair, não, de emitir uma pura singularidade que escapa, como esse molde dessa modulação que se tenta produzir um sujeito. Assim que os efeitos sempre escapam, não? E creio que Guattari foi mais adelante nisso, que quando está nessa classe que Deleuze propõe um pensamento de Foucault e dessas grandes zonas, Guattari hace uma grande intervenção em uma das classes, vai dizer que o que faltou ver que o meio também cambia muito. Então, que em Brasil passava de um modo, creio que cita México também, pero como em França, houve, que é o exemplo sempre, né, deles, de maio de 68, como que algumas coisas se cambiaram muitíssimo. Então, ter a oportunidade de pensar, que era, por exemplo, o que Heidegger sempre destacou, chamou a atenção, não significa que já estamos pensando, né? O pensamento é lograr emitir uma singularidade. E a singularidade não necessariamente tem que ver com o bueno ou mal, não? Pode sair uma coisa horrível, como saiu em Brasil, um país democrático e todo, que passou por ditadura, deja que salga um Bolsonaro. Então, sempre parece assim como, né, o que sale. E eu me acordo que estava em México esse Guifreda aí tinha uma pergunta muito similar. Você creia em Bolsonaro? E eu não me fui por ali, me passava que sim, tinha uma aceitação, mas não passaria de 20%. Hoje, quanto a vocês, penso que é uma probabilidade muito grande que seja reelecto. Agora Está por encima del 50, ¿verdad, doctor? Sí, sí. Eu creio que mesmo com essa ação absurda na pandemia, alguém que disse que não existe,
que é um vírus, como na gripe comum, e claro que também é todo dispositivos de controle que se sale com o vírus todo, mas sabemos que as pessoas estão a morrer, então os viejos estão a morrer, não só eles, mas muitíssimos. Em Brasil a morte foi brutal, e só não foi tão grande como Estados Unidos, porque acá temos um sistema público de saúde universal, não só para os brasileiros, mas para todos que estão acá. Isso foi o que garantizou, creio, na diminuição em las mortes, pero a contaminação foi brutal. Acá foram as províncias que cerraram contra o mando do governo federal, que todo tinha que estar aberto, não? Pero, ao mesmo modo, então, como que surge Bolsonaro depois da ditadura? Não? Saiu Macri também à Argentina e lograram volver com Fernandes, não? Pero também a que preço, não? A que preço, porque há algumas vitórias progressistas, pero também há como o capital se vai crescendo e se desenvolvendo, é muito complicado. Então, não sei se contesto muito bem a tua pergunta, mas é isso, desse pliegue que se hace, a vezes, em alguns lugares, sim, se emite singularidades, mas entre algo ser bueno ou malo, também há que estar atento, não? Ok. Otra pregunta. Pueden enviarlas por el chat. Estou a mirar acá. Marcos, yo tengo... ¿Sí me escuchan? Marcos. Se você passar por el humor, estamos juntos, ¿no? No, Sí, sí. Okay. Adelante, doctora. En tu perspectiva, no soy especialista en el tema ni nada por el estilo, pero en tu perspectiva, viendo el desarrollo que se está llevando con base a la pandemia y sobre todo la forma de abordaje en América Latina de esta pandemia, ¿cómo crees que vaya a ser el cine latinoamericano desde la perspectiva de la niñez? Com os efeitos da Sí. pandemia? Bueno, é necessário, Guadalupe, que assim, eu busco um tipo de niñez, não? Que essa niñez que escapa, que o conceito se mantém forte, porque cada vez mais estamos encerrados nisso, não? E quando busquei esse tema, primeiro não pensava em Latinoamérica, já tinha essa imagem com o cine europeu, pero depois decidi por que não tentar encontrar acá em Latinoamérica isso, e que me parece que há força nessa imagem infantil são realmente em encontrar essas singularidades no cine. Então, agora, por exemplo, todos nós somos imagens, não? E temos que ver, não? Quando estou a mirar a pantalla, né? Não sou eu na pantalla, não é sujeito na pantalla, né? Assim, a pantalla é um objeto, não? Mas temos essa associação e cada vez nos convertimos mais em imagem performativa. Então, eu creio que as películas mais críticas vão trazer esse tipo de imagem, creio que vão trazer esse tipo de controle que vai ser com os niños, que para mim se aumenta mais, para nós outros todos, mas para mim também. Eu escutava um especialista na Argentina, pero da classes em México, que é Inés do Cel, não sei se la conhece, e que quando começou a pandemia, então foi ensinando na classe que se chama classe em pantuflas. Então, as classes em pantuflas e todos já imaginamos que isso em março, não? Agora estamos em dezembro, mas eu creio que há coisas ali que aún nos servem, porque esse conhecimento se vai passando muito rápido. E o controle também, não? Porque ao mesmo tempo que estamos acá, estamos conectados em Google, Zoom, né? Já tenho aquela pantalla aberta, então estamos mapeados por todo o tempo.
Inês do Céu decía, né, para os niños, ¿no? Que antes também há que ver isso, né? E creio que isso, com o pensamento de Foucault, é muito interessante, porque há uma vigilância total, não sei, porque por mais que a instituição escolar, né, havia todo isso de ser onde estou a controlar, de como ensino o que há que ser intento criar um tipo de sujeito, então, onde todo isso está. Ao mesmo tempo, em las escolas, não? Creio que isso passou por todos nós outros, também teníamos nossos momentos de liberdade. Por exemplo, a liberdade da família, não? E agora, os niños, por exemplo, estão na casa, muitos deles aún estão, e estão ali controlados por nós outros, os docentes, controlados por los papás. Ao mesmo tempo, o professor se sente nisso, não? Porque está controlado por muito mais gente, não somente o que garantizava na escola. E também os papás estão, né? Porque essa noção que creio que também passou acá pela charla, que é essa produção, quando a invenção já é por algo que quando escutamos sobre inovação e tudo, nunca é realmente a inovação dela é nova, né? A inovação de algo que já tenho a pergunta e já sei o que quero como resposta. Então, isso também está muito na sociedade capitalista, né? Então, o que vai ser o niño? Nunca sabemos, né? E nessa sociedade, ao menos, pero é o que a escola, muitas vezes, sobretudo a privada, tenta garantizar os padres. Então, se o filho não vai bem, os padres também sentem o cobro, não? Porque os padres têm muitos, quando são mais chicos, não sei quem está nessa situação acá, mas têm que enviar imagens todo o tempo aos maestros para que leem bem, que hagam as provas e tudo. Então, me parece que é uma película, se eu entender que essa é uma película, ele vai ser sobre isso, né? Sim, e ver que é possível sair disso. Ok. Como sabes, eu hablo e vou haciendo outras conexões acá. ¿No? Muy bien, doctora. ¿Usted indica ya cerramos? ¿O hay otra pregunta? Pues más bien si hay algún comentario, alguna pregunta por parte de la gente que está conectada. ¿No? Bueno, mientras eu hablo, então, rapidamente, volvendo, Eduardo, pensamento crítico, não é quase uma crítica clínica, não com a arte, assim, para vermos, por exemplo, eu imagino esses ninhos que falei da pedagogia da imagem, porque nos ensinam a ver, não? Em todo o mundo nos cai arriba e nos ensinam a ver, como pedagogos que nos ensinam a outras possibilidades. Então, Guadalupe, se há uma possibilidade de resistência, creio que também é abrir mão de um modo de ensinança para também tentar conectar um outro modo de produção estética desde a rede. ¿No? Marcus, lo que pasa es que Elizabeth tiene una mala conexión, pero Marcus, Elizabeth Vidal hace un comentario. Es productivo pensar en capaz, en diferentes infancias, en diferentes accesos, sobre todo en países con un fuerte componente de escuela pública, estatal, una reflexión para problematizar el tema. Pensar en capaz, en capas, pensar en capas, quise decir, no hay una infancia, hay infancias, diversidades. Exacto. Quando, primeiramente, saludar a Elizabeth. Elizabeth é professora em Córdoba, Argentina. Sim, eu creio que é mais uma afirmação. Eu só posso estar em acordo com muitas coisas. É produtivo pensar em capas, né, em diferentes infâncias, sim, eu creio como texturas, não? Porque, por exemplo, como texturas, nesse caso, com o cine, não? Como capas dessa infância que nos apresentam diferentes niñez. E se há
Uma coisa que me gusta, por exemplo, o único que eu cambiaria ali seria, por exemplo, pensar em capas, quer dizer, não há la infância. Não há la infância como la verdade, como artículo definido que diz é essa infância. Pero uma infância realmente já é uma composição de diversidades. Artículo indefinido é o que nos daria com beleza essa potência do pensamento, né? Uma infância, uma singularização com multiplicidades. É isso. Ok, muy bien, doctora. ¿Usted indica si ya cerramos o continuamos? No, más bien es el ritmo de la plática. A ver, dejen ver los comentarios. Gamaliel. Gamaliel. Sí. Los ejemplos que da son muy interesantes, pero desgraciadamente estas películas no son las que llegan a las grandes pantallas de cine. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto las grandes películas de las grandes compañías han monopolizado la imagen de la infancia? Mi conexión es mala. Gracias, Gamaliel, por la pergunta. E eu estou em acordo contigo. Eu sempre penso assim, sabe, sobre o cine, o grande cine. Por exemplo, Mandoc é um cineasta de Hollywood. Nós outros não conhecemos e vou contar por quê, porque essa película realmente é algo singular, porque como a guerra se passa sobre a guerra em El Salvador, não foi permitido gravar allá. Foi hecho em México, não? Pero também trata de como Estados Unidos ha participado da guerra. Então, quando está inteira em linha, então pode vê-la inteira. Vai ver como os soldados ensinaram como matar, como, né, depois o resto de El Salvador vai a recorrer os ninhos que vão lutar na guerra. Então, quando vemos todos em el techo, né, no techo de cartão, allá, são os ninhos que um modo de escapar, porque com 12 anos o ninho tinha que ir a lutar. Não? Então, as mamás quedavam desesperadas, né? As maestras tentavam esconder os ninhos, mas los tomavam. Né? Esse foi um primeiro movimento. Então, isso é bastante interessante, porque quando foi lançada, quando se estava... Não encontrava de onde passar, nem nos Estados Unidos, nem em El Salvador, sim. Começaram a ver, e o sentimento foi assim, as pessoas, quando se acabou a guerra, as pessoas necessitavam, era como se essa coisa de tudo que passou não se pudesse falar sobre, as pessoas puderam falar, lloravam e contaram passaram a contar sobre o que passou. Eu creio que depois sí, não se podia mais ver, mas passou esse primeiro movimento. E además, creio que a proibição está em todo, porque a música que está ali, que é hecha por um venezuelano, creio, foi proibida em muitos países. Em El Salvador estava proibida. Então, era também uma conexão muito forte com a película. Pero Mandoc é um diretor de grandes películas. E leva um pensamento singular ao cine. Então, eu creio que há grandes diretores que estão no cine, mesmo hollywoodiano, que estão a experimentar e promover um outro tipo de cine. Muitas vezes, Werner Herzog também hasta para Netflix, e sempre é um outro momento, né? Então, há que bem que estão essas pessoas ali. Ademais, nessas películas, muitas vezes se criam a criação de efeitos, mesmo nas séries, que é super comum agora, na criação visual de tudo que se a vezes não ponemos atenção, mas estão ali. E podemos ver, assim, por exemplo, aparecendo
bem tontita, por exemplo, de Daredevil, aquele demônio super-héroe allá, que é cego. Então, hay um trabalho com a imagem também, com o áudio, como dizia de Svank Maia. Então, essas coisas também se entrecruzam. Pero, claro, na pele de arte, na pele como dessas assim, temos que ir detrás e lograr para que a cultura como aquilo que nutre a terra, e é bom saber que a educação também, como terminação latina, né, havia assim como local de nutrição, né? Cultura e terra estão super conectados. E o pedagogo é justamente aquele também que vai levar a nutrir. Assim que sempre para volver ao tema, eu vejo os ninhos Guadalupe como os quizás pedagogos que nos nutrem, nos dão essa visão, esse outro modo, também para quem entrarem nesse conhecimento. Então, Gamaliel, de um modo, estão nessas películas, de outro, estão muitas outras, e creio que a educação, não só na escola, nos museus, todo, intentam trazer isso, mas temos que ir, não? O problema é como ter que o Estado garantisse isso. De outro lado, nós quedamos com os artistas indo só atrás de convocatórias e que só vão atender a um tipo de arte, e aí que a coisa é complicada. De todo modo, é muito complicado, mas é que crer na vida, não é? Creio eu. E passa por el arte. Muy bien. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? eh, ¿Comentario? Adelante, doctora. no, solamente quiero leer el último comentario de Elizabeth Vidal. Muchas gracias, me quedo con muchas ideas para pensar profundamente, agradecida. ¿Sí? Graças a ustedes por estar. Pues parece ser que no, que ya no hay comentarios. Ok, entonces, para dar el cierre, pues dar las gracias a nombre del Seminario Permanente de Pensamiento Crítico, coordinado por la doctora Guadalupe Margarita González, el doctor Humberto Márquez y el doctor Sigifredo Esquivel Marín, mismo que forma parte de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo. Se agradece al doctor Raúl Delgado Weiss por sus gestiones y sobre todo al doctor Marcus Novaes por su conferencia. Eu que agradeço a ustedes. Um gosto sempre estar conectados com Guadalupe, Humberto, Sigifredo, tu, Eduardo e todos os presentes acá. De um modo, é uma nostalgia por ver as Zacatecas assim, Guadalupe. Pero um dia vai ser presencial outra vez. ¿Comentar algo? No, eran aplausos. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante. Felicitaciones, Marco. Muchas gracias, Roberto. En vivo, entonces online. Muchísimas gracias, ¿no? Agradecemos también a Eduardo Esquivel, que se tomó la tarea de moderar, entonces le agradecemos mucho a Eduardo, ¿no? Pero sobre todo a ti, Marcus, por haber aceptado platicar con nosotros en el seminario. Y bueno, en algún momento, ya cuando tú digas, hablaremos de Bolsonaro. Sí, yo tengo que estar con el humor más fuerte para hablar de eso, porque... No, o cuando el tiempo lo permita, cuando la historia lo permita. Sí, espero que sí, Bueno, muchísimas gracias. Un gusto. Gracias a ustedes. Para nosotros es un placer. Ya también en México ya es noche. Bueno, me refiero que ya anocheció. Pero bueno, en Brasil le agradecemos porque en Brasil es todavía mucho más tarde que en México, ¿no? En México todavía son las 7 de la noche todavía. Bueno, pero acá es un gusto hablar, pero también sé que Mike está allá en Canadá, entonces creo que está bien. Bueno,
Ok, entonces agradecemos mucho para la sesión 15ª del Seminario de Pensamiento Crítico. Agradezco mucho a Eduardo Esquivel el papel que se tomó para moderar esta conferencia y bueno, les agradecemos mucho su presencia. Por hoy, por este año, que ha sido un tanto complejo, el 2020, el Seminario de Pensamiento Crítico parece ser que termina sus sesiones, pero estaremos en el año próximo con su programa habitual, ¿no? Ahora en nuestra versión virtual, ¿no? Tengo que confesar que para mí es mucho mejor las presenciales, pero bueno, esto también permite acercarnos precisamente con personas que están en distancias, ¿no? A distancia, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja, ¿no? Pero también tiene sus desventajas esto de lo virtual, ¿no? Claro, bueno, super. Muchísimas gracias, buenas noches, muchas gracias, Marcus, un placer y un abrazo muy fuerte, ¿no? Gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego.